Você já sentiu que a ansiedade está tomando conta da sua vida? Que mesmo quando tudo parece calmo ao redor, existe uma inquietação dentro de você que não te deixa respirar direito? Talvez você já tenha se olhado no espelho e pensado: eu sou assim, sempre ansioso, sempre preocupado. Mas e se eu te dissesse que isso não define quem você é? Que existe algo muito maior dentro de você, uma essência pura que nunca pode ser tocada por medo, preocupação ou dúvida? Hoje, vamos mergulhar nas palavras do Dalai Lama e entender por que a ansiedade não é você e como você pode recuperar o controle da sua própria mente e da sua vida. O que você sente como ansiedade não é um reflexo da sua identidade, mas um reflexo das suas preocupações e padrões de pensamento que se acumularam ao longo do tempo. Imagine que sua mente é um lago. Quando o vento sopra, surgem ondas e turbilhões, e a água se torna turva. Mas o lago, em sua essência, continua calmo e profundo. A ansiedade é apenas o vento. Ela passa, mas a tranquilidade do lago permanece, esperando você reconhecer que ela sempre esteve ali. Se permitirmos que as ervas daninhas do medo, da dúvida e da ansiedade cresçam descontroladamente, elas sufocam as flores da paz, da clareza e da confiança. Mas se você cuidar do seu jardim, se aprender a observar seus pensamentos sem se identificar com eles, verá que a ansiedade não tem poder sobre a sua verdadeira essência. Ela é uma visitante, não uma dona da casa. É como se você estivesse sentado no topo de uma montanha enquanto a tempestade rugia abaixo. Você sente o vento, sente a chuva, mas não é levado por ela. Vamos explorar ensinamentos budistas, reflexões do Dalai Lama e histórias de pessoas que enfrentaram a ansiedade e descobriram que ela não precisava mais controlar suas vidas. Este não é apenas mais um vídeo motivacional. É um convite para você reencontrar a sua paz interior, para perceber que, por mais intenso que seja o turbilhão emocional, você é muito maior que ele. Então, respire fundo. Permita que cada palavra penetre lentamente na sua mente e esteja aberto para perceber algo que pode transformar a forma como você se vê, como vê a ansiedade e como escolhe viver daqui para frente. Porque a verdade é simples, mas poderosa. A ansiedade não define você, nunca definiu. E com atenção e prática, você pode aprender a caminhar pela vida com serenidade, clareza e liberdade, mesmo quando o mundo ao redor parecer caótico. Para compreender por que a ansiedade não define quem você é, primeiro precisamos olhar para a mente de forma clara e honesta. O Dalai Lama nos ensina que a mente humana é extraordinariamente poderosa, mas também extremamente maleável. Ela é o palco onde todas as nossas experiências acontecem. Alegria, tristeza, medo, ansiedade, amor, paz. Nenhuma dessas emoções, por mais intensa que pareça, é você. Elas são visitantes temporários que entram e saem. E entender isso é o primeiro passo para recuperar seu equilíbrio interior. Ela cria cenários, projeta desastres e amplifica pequenos problemas até que pareçam gigantes. Mas o que o Dalai Lama nos lembra é que esses pensamentos ansiosos não são a realidade. Eles são interpretações, julgamentos e padrões repetidos que se tornaram automáticos. Você pode observá-los, mas não precisa se identificar com eles. Pense na mente como um céu imenso. Às vezes, nuvens de preocupação, medo ou arrependimento aparecem e o céu parece cinza e pesado. Mas o céu em si nunca desaparece. Ele permanece vasto, aberto e tranquilo acima das nuvens. Assim, também é a sua essência. A ansiedade pode cobrir temporariamente sua percepção, mas não pode apagar a sua paz interior. Ela não tem autoridade sobre quem você realmente é. Quando começamos a observar a ansiedade como algo externo, como se estivéssemos assistindo a nuvens se movendo no céu, algo muda. Surge a clareza, surge a liberdade,
surge a consciência de que você pode escolher como reagir, em vez de ser arrastado pela maré de pensamentos e emoções. Ela começa com pequenos momentos de observação silenciosa. Respirar fundo, perceber o corpo, notar o fluxo dos pensamentos sem se prender a eles. Cada vez que você faz isso, fortalece a conexão com a sua essência. Você começa a perceber que, embora a ansiedade esteja presente, ela não dita suas ações, não define seu valor e não determina seu destino. Quando você para de lutar e começa a observar, percebe que a ansiedade é apenas um fenômeno passageiro. Você começa a sentir que existe algo muito maior em você, algo sereno, compassivo e inabalável. Ao perceber que a ansiedade não é você, você deixa de se identificar com o medo, com a inquietação e com a preocupação constante. Você aprende que pode sentir ansiedade sem ser dominado por ela, que pode agir apesar dela e que, pouco a pouco, ela perde seu poder sobre a sua vida. Agora que começamos a perceber que a ansiedade não é você, surge outra dimensão essencial, a compaixão. O Dalai Lama nos lembra que, muitas vezes, somos extremamente duros conosco mesmos. Criticamos cada pensamento ansioso, nos culpamos por sentir medo ou preocupação, e essa autocrítica só alimenta o ciclo da ansiedade. Mas e se, em vez de se julgar, você aprendesse a acolher a si mesmo com ternura? Esse é o caminho da verdadeira liberdade interior. A compaixão muda tudo. Ela nos permite olhar para a ansiedade com olhos gentis, reconhecendo: eu estou sentindo isso, mas isso não me define. Eu sou humano. Eu sou digno de paz. É nesse ato de aceitação amorosa que você começa a dissolver o poder que a ansiedade exerce sobre você. O Dalai Lama também nos ensina que todos nós compartilhamos esta condição. A ansiedade não é um defeito, nem um sinal de fraqueza. É algo humano, uma resposta natural a incertezas e desafios da vida. Perceber isso cria empatia por si mesmo e pelos outros. Quando você entende que todos enfrentam momentos de inquietação, você se sente menos isolado e mais conectado à humanidade. Essa conexão fortalece sua mente, reduz a sensação de sobrecarga e ajuda a trazer equilíbrio emocional. Você não precisa esperar que tudo esteja perfeito para encontrar paz. A serenidade começa quando você para de se culpar e começa a se tratar com a mesma bondade que ofereceria a alguém que você ama. Cada vez que você pratica essa gentileza consigo mesmo, a ansiedade perde sua força. Ela continua presente, mas não domina mais sua experiência de vida. Em vez disso, você se aproxima com calma, oferecendo compreensão e cuidado, dizendo: eu estou aqui, você não está sozinho, eu posso te ouvir. Essa é a essência da compaixão aplicada à mente. A ansiedade permanece, mas agora você a observa com clareza, sem ser arrastado por ela. Além disso, o Dalai Lama enfatiza que essa prática não é apenas sobre momentos de crise. Ela é um estilo de vida. É sobre desenvolver a consciência de que você merece paz e equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas. É sobre perceber que você é maior que qualquer emoção passageira, incluindo a ansiedade, e que cada pequeno gesto de cuidado consigo mesmo fortalece essa percepção. A mente se torna mais clara, o coração mais leve, e você passa a perceber que cada desafio emocional é uma oportunidade para fortalecer a consciência, a paciência e a serenidade. A ansiedade, nesse contexto, deixa de ser um inimigo e se transforma em um professor silencioso, mostrando onde é necessário cuidado, atenção e amor próprio. Quando falamos sobre ansiedade, muitas vezes pensamos que ela precisa ser eliminada imediatamente. Mas o Dalai Lama nos ensina que a verdadeira transformação começa com a observação silenciosa. É como se você fosse um espectador da sua própria mente. Imagine-se sentado à beira de um rio, observando a água fluir.
Os pensamentos ansiosos vêm como folhas carregadas pela correnteza. Você as vê, percebe seu movimento, mas não precisa agarrá-las nem se deixar levar. Apenas observa. A ansiedade ainda surge, mas você começa a perceber que ela é apenas um fenômeno transitório. Ela não possui controle sobre sua essência, sobre quem você realmente é. Quando você treina a mente para observar, ela se torna mais clara, mais calma e mais livre. Sempre que sentir a ansiedade crescendo, respire profundamente e preste atenção ao ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta cada inspiração, cada expiração. Observe como o corpo reage, onde a tensão se acumula e como os pensamentos se movem. Não tente mudar nada, apenas perceba. Esse simples ato já cria um espaço de liberdade, um espaço onde a ansiedade não pode dominar. Quando você aprende a focar no momento presente, percebe que a maioria das preocupações é imaginária, fruto de projeções mentais que ainda não existem. Cada vez que você retorna sua atenção para o agora, você fortalece a consciência de que existe um centro de calma dentro de você, inabalável, que observa tudo sem ser afetado. O Dalai Lama também nos lembra que essa prática não exige perfeição. Você não precisa ser um mestre zen para observar sua mente. O que importa é a intenção e a consistência. Cada minuto dedicado à presença consciente, cada instante de observação sem julgamento, é um passo para recuperar o controle sobre sua vida emocional. Você começa a perceber que a ansiedade não é você, e que você pode reagir a ela com clareza e compaixão, em vez de se perder no ciclo de medo e preocupação. Cada vez que identifica um pensamento ansioso e reconhece que ele não define você, você fortalece a confiança na sua própria mente. Você descobre que pode enfrentar situações desafiadoras sem ser arrastado pelo pânico ou pelo medo. A mente se torna aliada e não inimiga. Quando cultivamos presença, também aprendemos a estender essa clareza para as nossas interações, trazendo mais paciência, compreensão e empatia. A ansiedade ainda pode surgir, mas sua força diminui na medida em que você se conecta com sua essência e com o mundo de forma consciente e equilibrada. Agora que começamos a observar a mente e perceber que a ansiedade não nos define, é hora de mergulhar em práticas que fortalecem essa consciência. O Dalai Lama nos lembra que a meditação não é sobre escapar da vida ou eliminar pensamentos. É sobre nos conectar com a nossa essência, criar clareza e desenvolver serenidade diante de qualquer situação. Ela nos permite perceber que há um espaço dentro de nós que permanece intacto, mesmo quando a ansiedade surge. Uma prática simples, mas extremamente poderosa, é a meditação focada na respiração. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e apenas observe o fluxo natural da respiração. Sinta o ar entrando e saindo, perceba a expansão e o relaxamento do corpo a cada inspiração e expiração. Quando a mente se perder em pensamentos ansiosos, gentilmente retorne sua atenção para a respiração. Com o tempo, você perceberá que não é necessário lutar contra os pensamentos. Basta observá-los passar, como nuvens no céu, sem se identificar com eles. Além da respiração, o Dalai Lama nos ensina a prática da meditação de bondade amorosa, conhecida como metta. Essa prática consiste em direcionar sentimentos de compaixão e cuidado, primeiro a si mesmo e depois aos outros. Comece dizendo mentalmente frases como que eu esteja em paz, que eu esteja seguro, que minha mente esteja tranquila. Permita que essas palavras penetrem lentamente em cada célula do corpo. Depois, estenda esses sentimentos a familiares, amigos, conhecidos, e até pessoas com quem você tem dificuldade. Essa prática cria uma sensação profunda de conexão, diminui a ansiedade e fortalece o sentimento de que você é maior do que qualquer emoção passageira.
Outro aspecto importante é a meditação de observação dos pensamentos. Aqui, você não tenta controlar ou mudar nada. Apenas observa o que surge na mente, memórias, preocupações, dúvidas. O Dalai Lama destaca que, ao fazer isso regularmente, você começa a perceber um padrão. A mente cria histórias que muitas vezes não correspondem à realidade. Reconhecer esse padrão traz clareza e reduz a força da ansiedade. Você aprende a distinguir entre o que é real e o que é fruto de projeções mentais. A consistência é mais importante que a duração. Cada momento que você dedica à meditação é um passo para se reconectar com a sua essência e perceber que a ansiedade não possui autoridade sobre você. Ela continua existindo, mas você agora sabe observá-la, compreendê-la e não se deixar dominar por ela. Por fim, o Dalai Lama nos lembra que a meditação é um ato de coragem. É enfrentar a própria mente com atenção, aceitação e compaixão. É perceber que, embora existam momentos de medo, preocupação e inquietação, você possui dentro de si um centro de calma e clareza que nunca desaparece. A prática constante permite que você viva de forma mais plena, consciente e serena, mesmo diante dos desafios da vida. Agora que você já compreendeu a diferença entre quem você é e o que sente, e começou a praticar meditação e atenção plena, surge a pergunta: como lidar com a ansiedade no dia a dia quando ela aparece em momentos inesperados? O Dalai Lama nos ensina que a chave está em trazer a consciência para cada situação, perceber os sinais do corpo e da mente e responder com clareza, em vez de reagir automaticamente. A ansiedade costuma surgir em situações que exigem decisões, durante o trabalho, em relacionamentos ou diante de incertezas sobre o futuro. Nessas horas, a primeira atitude é reconhecer o que está acontecendo. Em vez de pensar, não posso sentir isso ou isso é ruim, diga para si mesmo, estou sentindo ansiedade agora, mas isso não me define. É apenas uma emoção passando por mim. Esse simples reconhecimento já cria um espaço entre você e a emoção, diminuindo seu poder. O Dalai Lama sugere olhar para cada situação com calma e focar apenas no próximo passo, no que você pode fazer agora. Ao concentrar-se no presente, a mente deixa de criar cenários catastróficos e você passa a agir de maneira mais tranquila e eficiente. A mente e o corpo estão profundamente conectados, e a ansiedade frequentemente se manifesta fisicamente. Tensão, respiração curta, coração acelerado. Práticas simples como alongamento, caminhada consciente ou respiração profunda ajudam a regular a mente e a reduzir a intensidade das emoções. O Dalai Lama nos lembra que tratar o corpo com atenção e respeito fortalece a capacidade de lidar com a mente. Observe que pequenos gestos de autocuidado não são luxo. São ferramentas poderosas para manter a mente centrada. Quando você pratica a atenção plena nesses pequenos momentos, cria um reservatório interno de serenidade que estará disponível nos momentos de maior desafio. No final do dia, reflita sobre os momentos em que a ansiedade surgiu e como você respondeu. Pergunte-se: eu observei meus pensamentos sem me identificar com eles? Eu pratiquei compaixão comigo mesmo? Eu trouxe consciência para minhas ações? Cada reflexão fortalece a capacidade de perceber a ansiedade como uma visitante e não como dona da sua vida. Lembre-se, a liberdade interior não surge da eliminação da ansiedade, mas da percepção de que ela não define você. Cada momento de prática consciente, cada respiração observada e cada gesto de compaixão consigo mesmo reforça a verdade profunda que o Dalai Lama nos transmite. Você é maior que qualquer emoção passageira. Você possui um centro de calma e clareza que nada pode destruir. Compreender que a ansiedade não define você é apenas o primeiro passo.
E verdadeira transformação acontece quando incorporamos hábitos diários que fortalecem a mente e cultivam serenidade, clareza e presença. O Dalai Lama nos lembra que pequenas ações consistentes têm um efeito profundo sobre o bem-estar emocional e a percepção de si mesmo. Cada gesto consciente é um tijolo na construção da liberdade interior. Um dos hábitos mais poderosos é reservar alguns minutos do dia para a meditação ou para a prática da atenção plena. Não importa se são 5 minutos ou 15, o importante é a regularidade. Sente-se em silêncio, observe a respiração, perceba os pensamentos sem se identificar com eles. Com o tempo, essa prática cria um espaço interno de calma, que permanece mesmo nos momentos mais desafiadores, lembrando que a ansiedade é passageira e não define sua essência. Sempre que surgir um sentimento de ansiedade, tente parar por um instante e perceber o que está acontecendo. Quais pensamentos estão presentes? Onde no corpo você sente tensão? Qual é a emoção dominante? Apenas observar sem julgar é suficiente para começar a dissolver o poder da ansiedade sobre você. Essa consciência diária transforma pequenos momentos em oportunidades de fortalecimento interior. Elas não precisam ser grandes. Podem ser simples, como um sorriso recebido, uma refeição agradável ou um momento de silêncio. Esse exercício treina a mente a focar no presente e a perceber que, mesmo com ansiedade, existem motivos para a paz e alegria. Sono adequado, alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares ajudam a mente a funcionar de forma mais clara e tranquila. A ansiedade muitas vezes se intensifica quando negligenciamos o corpo. O Dalai Lama nos lembra que mente e corpo estão interligados, e cultivar hábitos saudáveis fortalece não apenas o corpo físico, mas também a resiliência emocional e a clareza mental. Passeios curtos, observação de árvores, rios, pássaros ou simplesmente momentos de quietude ajudam a mente a desacelerar. Esses momentos funcionam como âncoras, lembrando que há uma dimensão serena dentro de você que permanece constante, mesmo quando pensamentos ansiosos surgem. E, por fim, cultivar a compaixão ativa, seja consigo mesmo ou com os outros, é um hábito que transforma profundamente a experiência da ansiedade. Pequenos gestos de bondade, ouvir alguém, oferecer ajuda, sorrir para um desconhecido ou cuidar de si mesmo, geram uma sensação de conexão e propósito. A ansiedade diminui quando você percebe que existe mais além dos pensamentos que a mente produz. Existe amor, existe presença, existe um espaço seguro dentro de você que ninguém pode tocar. Você começa a perceber que, mesmo em momentos de inquietação, há recursos internos que podem trazer clareza, serenidade e liberdade. O Dalai Lama nos lembra que a mente é maleável e pode ser treinada, e cada passo consciente, cada hábito cultivado, reforça a verdade mais profunda. Você não é definido pela ansiedade. Você é definido pela consciência, pela compaixão e pela capacidade de permanecer centrado diante das tempestades da vida. Mesmo com prática diária, hábitos saudáveis e atenção plena, haverá momentos em que a ansiedade surge com intensidade. É nesse ponto que muitos se sentem derrotados, pensando que não conseguem controlar a própria mente. O Dalai Lama nos lembra que esses momentos não são falhas, são oportunidades poderosas de aprendizado e crescimento interior. A forma como reagimos à crise define nosso desenvolvimento emocional e espiritual, não a própria ansiedade. Quando o medo se intensificava, não tentavam lutar contra ele, apenas percebiam sua presença e respiravam profundamente. Com o tempo, descobriram que a ansiedade era apenas uma visitante temporária e não uma definição de quem eram. Ao invés de se perder na turbulência, podemos nos perguntar:
O que estou sentindo agora? Onde essa sensação se manifesta no meu corpo? Quais pensamentos estão surgindo? Apenas ao perceber isso sem julgamento, você começa a criar espaço interno. O turbilhão emocional permanece, mas você não é mais arrastado por ele. Você passa a perceber que existe um núcleo de serenidade que nunca desaparece. Mesmo quando o coração dispara e a mente corre, pequenas ações podem trazer controle. Respirar fundo, observar o corpo, ancorar-se no presente ou praticar compaixão consigo mesmo. O Dalai Lama nos ensina que esses gestos, por mais simples que pareçam, fortalecem a percepção de que a ansiedade não define você. Cada escolha consciente é uma afirmação silenciosa. Eu posso sentir ansiedade e ainda assim permanecer centrado. Você percebe quais pensamentos são reais, quais são exageros da mente e quais podem ser deixados de lado. Esse discernimento transforma o relacionamento com a ansiedade. De inimiga temível, ela passa a ser uma professora silenciosa, indicando onde atenção e cuidado são necessários. Histórias de superação mostram que pessoas que passaram por crises intensas desenvolveram compaixão profunda por si mesmas e pelos outros. Elas entenderam que a ansiedade não é um sinal de fraqueza, mas parte da experiência humana. Aceitar a vulnerabilidade e tratar-se com gentileza cria resiliência emocional e abre caminho para a liberdade interior. A mente deixa de ser escrava da ansiedade e se torna aliada da paz e do equilíbrio. Ao fazer isso repetidamente, você transforma cada desafio em aprendizado, cada episódio de ansiedade em oportunidade de fortalecer a presença, a clareza e a compaixão. A ansiedade muitas vezes se manifesta de maneira intensa em nossos relacionamentos e interações sociais. Sentimos medo de sermos julgados, rejeitados ou incompreendidos. Pensamentos aceleram, o coração dispara e a mente cria cenários de desastre que muitas vezes nunca acontecem. O Dalai Lama nos lembra que, nessas situações, a observação consciente e a compaixão consigo mesmo são fundamentais. A ansiedade pode estar presente, mas ela não define quem você é, nem determina a qualidade das suas relações. Um primeiro passo é reconhecer a emoção sem se julgar. Dizer para si mesmo, estou ansioso agora, mas isso não me define. É apenas uma sensação que passa. Esse simples ato de nomear a emoção cria distância entre você e o pensamento, permitindo que você haja com clareza. Você não precisa se identificar com cada preocupação ou se deixar dominar pelo medo de julgamento. Observe a pessoa com quem está conversando, ouça atentamente, perceba as expressões, os gestos, o tom de voz. Quando você está plenamente presente, a ansiedade diminui, porque a mente deixa de criar cenários imaginários e se concentra na realidade. Muitas vezes, projetamos nossas inseguranças nos outros, assumindo que estão julgando ou criticando. Mas, ao cultivar empatia, percebemos que todos enfrentam suas próprias batalhas internas. Essa percepção reduz a ansiedade social e transforma interações em oportunidades de conexão genuína, ao invés de campos de tensão e medo. Em relacionamentos próximos, é fundamental comunicar sentimentos de forma consciente. A ansiedade não precisa ser reprimida, mas pode ser expressa com clareza e respeito. Dizer, estou me sentindo ansioso sobre isso, mas quero estar presente, é um ato de coragem e autenticidade. Você mantém sua integridade emocional e fortalece os vínculos, mostrando que é possível sentir emoções intensas sem ser controlado por elas. O Dalai Lama enfatiza que a prática constante transforma reações automáticas em respostas conscientes, e a mente ansiosa gradualmente perde sua influência sobre seu comportamento. Mas ao aplicar atenção plena, compaixão e presença, você aprende a perceber cada momento sem se identificar com o medo,
mantendo clareza e serenidade, mesmo em ambientes que antes pareciam ameaçadores. Você deixa de reagir por medo, passa a agir com autenticidade e se conecta com as pessoas a partir da sua essência, não da sua inquietação. Cada interação se torna uma oportunidade de fortalecer a consciência, a paciência e a compaixão, criando vínculos mais profundos e equilibrados. A ansiedade se manifesta com intensidade em momentos de responsabilidade, pressão e tomada de decisões. No trabalho, ela pode surgir diante de prazos apertados, expectativas altas ou desafios inesperados. Na vida pessoal, ela aparece quando precisamos escolher caminhos significativos, como mudanças de carreira, relacionamentos ou projetos de vida. O Dalai Lama nos lembra que, mesmo nesses momentos, a ansiedade não define quem você é. Ela é apenas um reflexo da mente tentando prever o futuro ou lidar com incertezas. Quando você percebe que o coração acelera ou a mente cria cenários catastróficos, pode dizer para si mesmo: estou sentindo ansiedade, mas isso não me define. Posso agir com clareza e atenção. Esse reconhecimento cria um espaço entre você e a emoção, permitindo que as decisões não sejam impulsionadas pelo medo, mas guiadas pela consciência e pela sabedoria interna. Ao dividir desafios em etapas práticas e focar apenas no próximo passo, você reduz a pressão e cria um senso de controle. Cada ação consciente fortalece a percepção de que você não é refém de seus pensamentos, mas sim capaz de conduzir sua vida com clareza. Ao enfrentar decisões importantes ou tarefas exigentes, trazer atenção plena para a ação que está realizando ajuda a mente a se concentrar no que é realmente essencial. Respire fundo, observe cada passo e mantenha o foco no agora. A ansiedade diminui porque você deixa de se perder em projeções futuras ou preocupações imaginárias. Além disso, cultivar compaixão consigo mesmo é crucial. Muitas vezes, nos pressionamos excessivamente, acreditando que qualquer erro será desastroso. O Dalai Lama nos lembra que a autocrítica intensifica a ansiedade. Ao praticar gentileza interior, reconhecendo limites, aceitando imperfeições e valorizando esforços, você fortalece a resiliência emocional e a clareza mental, tornando cada decisão mais equilibrada e consciente. Também é importante criar hábitos de recuperação ao longo do dia. Pausas conscientes, respiração profunda, caminhar ao ar livre ou momentos de silêncio ajudam a mente a relaxar e a reduzir a intensidade da ansiedade. Cada intervalo é um lembrete de que sua essência permanece intacta, independentemente das pressões externas. Por fim, lembre-se de que a ansiedade não é inimiga, mas uma mensageira que indica onde é necessário cuidado, atenção ou reflexão. Ao observar sua mente com presença, aplicar compaixão e agir com clareza, você transforma situações potencialmente estressantes em oportunidades de crescimento interior. Cada desafio enfrentado com consciência reforça a verdade do Dalai Lama. Você não é definido pelos pensamentos ansiosos ou pelas emoções passageiras. Quando a ansiedade surge, uma das ferramentas mais poderosas para recuperar o equilíbrio é a respiração consciente. O Dalai Lama nos ensina que a respiração não é apenas um processo fisiológico, mas uma ponte direta para a serenidade interior. Respirar com atenção permite desacelerar a mente, trazer clareza e reconectar-se com o momento presente. Cada inspiração é um convite à presença. Cada expiração é uma liberação da tensão acumulada. Um exercício simples é a respiração 4-4-4. Inspire contando até 4, segure o ar por 4 segundos e expire lentamente por mais 4. Repita por alguns minutos, percebendo como o corpo responde, como a mente se acalma e como a ansiedade perde força.
Essa prática cria um espaço interno de estabilidade, mostrando que você pode sentir ansiedade sem ser dominado por ela. Visualize-se nesse ambiente sentindo cada detalhe, o som, a luz, a temperatura, o cheiro. Permita que essa imagem traga uma sensação de paz e segurança. O Dalai Lama ressalta que a mente responde intensamente às imagens que cria. Ao cultivar visualizações de calma, você fortalece sua conexão com a serenidade interior. Outro recurso essencial é a conexão com o corpo. A ansiedade muitas vezes se manifesta fisicamente: tensão nos ombros, aperto no peito, respiração curta. Perceber essas sensações sem julgamento, apenas observando, é um passo fundamental. Percorra mentalmente cada parte do corpo, soltando a tensão e trazendo consciência para áreas carregadas de estresse. Esse simples gesto de atenção corporal cria uma âncora para a mente e reduz a intensidade da ansiedade. Cada respiração consciente, cada visualização tranquila, cada observação corporal reforça a verdade de que existe um centro de calma dentro de você, intocado por pensamentos ou emoções passageiras. Com o tempo, esse espaço interno se torna mais acessível, mesmo nos momentos mais desafiadores. Além disso, a integração dessas práticas no dia a dia transforma a forma como você lida com situações de pressão. Antes de reuniões importantes, decisões difíceis ou interações sociais desafiadoras, dedicar alguns minutos à respiração consciente ou à visualização cria uma base de estabilidade emocional. A mente se torna clara, a ansiedade perde intensidade e você pode agir de maneira mais centrada, confiante e equilibrada. Cada exercício fortalece a compreensão de que você não é definido pelos pensamentos ansiosos, que a ansiedade é apenas uma visitante temporária e que a serenidade interior está sempre disponível para quem se conecta com ela. Compreender respiração consciente, visualização e atenção ao corpo é poderoso, mas a verdadeira transformação acontece quando essas práticas são aplicadas na vida real. O Dalai Lama nos lembra que a ansiedade frequentemente surge nos momentos mais inesperados. Uma notícia inesperada, um conflito no trabalho, uma conversa difícil ou até pensamentos que invadem a mente antes de dormir. É nesses momentos que a prática de presença consciente e conexão interior faz toda a diferença. Quando uma crise se manifesta, o primeiro passo é parar e observar. Sinta a ansiedade sem julgá-la. Perceba onde ela se manifesta no corpo. Tensão nos ombros, aperto no peito, respiração curta. Apenas reconhecer essas sensações cria espaço. Você começa a perceber que a emoção está presente, mas não é você. Esse ato simples de observação é uma ferramenta poderosa de libertação, permitindo que você responda à situação com clareza e não com reatividade. Essa prática reduz a intensidade da ansiedade e fortalece a sensação de controle sobre a própria mente. O Dalai Lama nos lembra que cada respiração consciente é um passo para perceber que você não é definido por pensamentos ou emoções passageiras. Em momentos de estresse, imagine um espaço seguro, um lugar onde você se sente protegido e sereno. Visualize-se ali, sentindo paz e estabilidade. Esse recurso não apenas acalma a mente, mas cria uma referência interna que pode ser acessada rapidamente, mesmo em situações de pressão intensa. Outro ponto essencial é integrar pequenos momentos de atenção plena na rotina diária. Durante deslocamentos, pausas no trabalho ou até tarefas domésticas, traga a mente para o presente. Observe cada ação, cada sensação, cada detalhe do ambiente. Esse hábito fortalece a consciência de que a ansiedade não é um estado permanente e que você pode cultivar serenidade mesmo em meio às demandas do cotidiano. Ao invés de se julgar, ofereça gentileza e compreensão a si mesmo. Lembre-se de que sentir ansiedade é humano e que sua essência permanece intacta.
Esse gesto simples reduz o impacto da emoção e fortalece a resiliência interior. E há algo profundamente transformador nessa prática. Cada vez que você aplica atenção plena, respiração consciente, visualização e compaixão em situações reais, você reforça a verdade de que a ansiedade não define quem você é. Ela continua aparecendo, mas você agora possui ferramentas para lidar com ela, mantendo clareza, presença e equilíbrio emocional. Muitas vezes, pensamos que os pensamentos ansiosos são inimigos que devem ser eliminados. Mas o Dalai Lama nos ensina que eles podem se tornar aliados se aprendermos a observá-los com atenção e consciência. Cada pensamento de preocupação, cada medo ou dúvida é, na verdade, uma oportunidade de conhecer melhor a própria mente e descobrir recursos internos que antes estavam ocultos. Quando um pensamento surge, em vez de reagir automaticamente, pergunte a si mesmo: o que este pensamento está tentando me mostrar? Que necessidade ou medo ele revela? Ao mudar a perspectiva, você deixa de lutar contra o pensamento e começa a entender a mensagem que ele carrega, aprendendo a lidar com a ansiedade de maneira consciente e construtiva. Outra estratégia poderosa é a reestruturação mental. Quando a mente cria cenários negativos, tente observar alternativas realistas e positivas. Por exemplo, se surge o pensamento, e se eu falhar? Reconheça o medo, mas acrescente: mesmo se eu cometer erros, posso aprender e crescer. Eu sou capaz de lidar com isso. Essa prática fortalece a confiança interior e reduz a sensação de impotência que acompanha a ansiedade. Ao compreender isso profundamente, você desenvolve uma liberdade interior que não depende da presença ou ausência de pensamentos ansiosos. Você aprende a sentir a emoção sem se identificar com ela, percebendo que a essência de quem você é permanece intacta. Ao colocar no papel seus pensamentos ansiosos, você cria um espaço de observação e clareza. Escrever ajuda a organizar a mente, a perceber padrões repetitivos e a transformar a preocupação em reflexão consciente. Cada linha escrita se torna uma oportunidade de diálogo interno, fortalecendo a conexão com a própria essência e diminuindo o poder da ansiedade. Além disso, cultivar pequenas vitórias diárias reforça a confiança interior. Cada momento em que você observa a ansiedade, respira, aplica compaixão e age com presença é uma vitória silenciosa, mas poderosa. O Dalai Lama nos lembra que essas pequenas conquistas, acumuladas ao longo do tempo, criam uma base sólida de resiliência emocional, mostrando que você não é definido pelos pensamentos ou emoções passageiras, mas pela sua capacidade de responder com consciência. Por fim, a chave para transformar a ansiedade em aliada está na prática consistente e na paciência consigo mesmo. Nenhum progresso é instantâneo, e cada passo, mesmo que pequeno, contribui para fortalecer a percepção de que você é maior do que seus medos. Quando essa compreensão se consolida, a ansiedade deixa de ser uma prisão e se torna uma professora silenciosa, revelando caminhos para a clareza, serenidade e crescimento interior. A ansiedade frequentemente surge quando enfrentamos desafios inesperados ou situações que nos parecem maiores do que podemos suportar. O Dalai Lama nos lembra que a verdadeira força não está em eliminar dificuldades ou emoções desconfortáveis, mas em desenvolver resiliência emocional, a capacidade de permanecer centrado, consciente e sereno, mesmo diante de adversidades. Cada momento de desconforto é uma oportunidade de treinar a mente. Quando você percebe a ansiedade, respira, observa o corpo e os pensamentos e age com presença, está fortalecendo sua resiliência. É como um músculo emocional. Quanto mais você o exercita, mais capaz se torna de lidar com situações desafiadoras sem perder a calma.
O Dalai Lama também nos lembra da importância de não carregar a mente com julgamentos sobre o que deveria ser. Ansiedade muitas vezes surge quando resistimos à realidade ou esperamos que tudo seja perfeito. Ao aceitar o momento presente como ele é, sem críticas, sem pressões, você reduz a tensão interna e cria espaço para escolhas conscientes. A resiliência cresce quando aprendemos a fluir com a vida, em vez de lutar contra ela. Respirar conscientemente, meditar, observar pensamentos, praticar compaixão e escrever reflexões ajudam a consolidar uma base emocional sólida. Cada gesto de atenção plena é um lembrete de que você pode enfrentar desafios sem ser definido por eles, e que existe um núcleo de serenidade que permanece intacto, mesmo em meio a crises. Outra dimensão importante da resiliência emocional é a gratidão. Ao focar no que já está bem, mesmo em momentos difíceis, você treina a mente para perceber recursos e possibilidades, em vez de se perder no medo e na preocupação. Pequenos momentos de gratidão diária fortalecem a percepção de que você possui ferramentas internas para lidar com qualquer situação. Com prática constante, você aprende a responder aos desafios com serenidade, mantendo clareza e equilíbrio em vez de ser arrastado pelo turbilhão de pensamentos e emoções. Você é definido pela capacidade de permanecer consciente, compassivo e presente, independentemente das circunstâncias. Cada momento de prática, cada respiração consciente e cada gesto de bondade consigo mesmo fortalece essa percepção, revelando que a ansiedade não possui autoridade sobre sua essência. À medida que avançamos na compreensão da mente e da ansiedade, surge um ponto central: a construção da confiança interior. O Dalai Lama nos ensina que a liberdade emocional não é a ausência de ansiedade, medo ou incerteza, mas a percepção de que você possui recursos internos para lidar com qualquer situação. Essa confiança não depende das circunstâncias externas. Ela nasce da consciência de quem você realmente é. Cada momento em que você observa um pensamento ansioso sem se identificar com ele, cada respiração consciente, cada gesto de compaixão consigo mesmo é um passo para afirmar: eu sou maior que qualquer emoção passageira. Eu posso permanecer centrado e consciente, mesmo diante da ansiedade. Esses pequenos atos acumulam força, transformando a relação com a própria mente. O Dalai Lama também nos lembra que a autocompaixão é um alicerce fundamental da confiança interior. Muitas vezes, buscamos segurança em fatores externos ou na aprovação alheia, mas a verdadeira confiança vem de dentro. Ao tratar-se com gentileza, reconhecer suas limitações sem críticas e celebrar seus esforços, você constrói uma base sólida de resiliência emocional, capaz de enfrentar qualquer desafio. Quando você mantém presença consciente, percebe que os pensamentos ansiosos são passageiros, que a mente cria cenários que muitas vezes não correspondem à realidade e que você não é definido por essas projeções. A confiança interior surge da experiência direta de que, mesmo quando a ansiedade surge, você permanece inteiro, consciente e capaz de escolher suas respostas. Outro aspecto poderoso é a gratidão ativa. Reconhecer o que já existe de bom em sua vida, mesmo em meio a desafios, fortalece a percepção de abundância e segurança interna. A confiança cresce quando você percebe que possui recursos internos, conexões significativas e capacidade de adaptação, independentemente do que acontece ao seu redor. O Dalai Lama também nos inspira a encarar cada desafio como uma oportunidade de crescimento. A ansiedade deixa de ser uma inimiga e se transforma em uma professora silenciosa, mostrando áreas da mente que precisam de atenção, compaixão e prática. Cada episódio de inquietação
quando abordado com consciência e presença, fortalece sua capacidade de permanecer sereno e centrado, revelando a profundidade da sua própria essência. Ao perceber que você não é definido pela ansiedade, que cada pensamento ou emoção é passageiro e que possui recursos internos para lidar com qualquer situação, você se reconecta com sua verdadeira natureza. Essa percepção cria uma base sólida para viver com clareza, serenidade e coragem, mesmo diante das tempestades emocionais da vida. Chegamos ao final desta jornada de compreensão e prática, mas a transformação real acontece em cada momento que você decide colocar em prática o que aprendeu. O Dalai Lama nos lembra que a ansiedade não define quem você é. Ela pode surgir, pode ser intensa, mas ela nunca terá o poder de determinar a sua essência. Quem você é, no núcleo mais profundo de sua existência, é consciência, presença, compaixão e coragem. Ao longo deste caminho, exploramos formas de observar a mente sem nos identificar com os pensamentos ansiosos, de aplicar a compaixão consigo mesmo e com os outros, de utilizar a respiração consciente, visualização e atenção plena para criar espaço interno e fortalecer a resiliência. Cada prática, cada gesto de autocuidado e cada momento de presença é um passo para perceber que você não é a ansiedade. Você é muito maior do que ela. Ela nasce da consciência de si mesmo, da capacidade de observar pensamentos e emoções, de agir com clareza e compaixão, mesmo em situações desafiadoras. Quando você entende isso profundamente, descobre que possui um centro de calma e serenidade que nunca desaparece, independentemente do que acontece ao redor. Nos relacionamentos, você age com presença e empatia, sem ser arrastado por medos ou inseguranças. No trabalho e em decisões importantes, você responde com clareza, discernimento e confiança. Nos momentos de crise, você respira, observa e escolhe responder de forma consciente, fortalecendo cada vez mais a percepção de que a ansiedade não controla a sua vida. O Dalai Lama nos lembra que cada momento de prática, por menor que pareça, conta. Cada respiração consciente, cada gesto de bondade, cada reflexão sobre os pensamentos ansiosos constrói um caminho de liberdade emocional. E cada passo dado nesse caminho é uma afirmação poderosa. Você pode sentir ansiedade e ainda assim permanecer inteiro, sereno e conectado à sua essência mais pura. Você é definido pela sua consciência, pela sua capacidade de presença, pela sua compaixão e pela coragem de se reconectar com sua essência, mesmo diante da ansiedade. O Dalai Lama nos lembra que a mente pode ser treinada, o coração pode ser cultivado e a serenidade interior está sempre acessível. Então, quando a ansiedade vier, lembre-se, ela não define você. Ela é apenas uma emoção, uma visitante temporária. E com prática, atenção plena e compaixão, você descobrirá que a verdadeira liberdade e paz interior estão sempre dentro de você, esperando para ser reconhecidas e vividas. Você é maior que qualquer medo, mais profundo que qualquer preocupação e capaz de viver em clareza, serenidade e confiança.